mais nada, boa noite a todos. Boa noite. Me desculpam as costas. Não tem como. O palco é rotatório. Então, peço desculpas antecipadas. Eu queria agradecer imensamente ao professor Aldemir, os professores do programa de pós-graduação que me convidaram para proferir a aula inicial. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Quando eu fui convidada para fazer essa aula inaugural, eu perguntei o que em tese como eu deveria pensar, qual é o tema que eu deveria pensar para essa aula. E o tema que me foi sugerido é o que está aqui, acho que está escrito atrás de mim: perspectivas para uma geografia brasileira, qual é o papel da geografia que não venha do centro. Não é? Extremamente estimulante essa questão que me foi colocada. Não sei se eu tenho resposta para ela. Espero não decepcioná-los, quem me convidou e quem está assistindo. Então eu vou trazer uma reflexão sobre esse tema, do qual eu nunca tinha pensado. Quer dizer, teríamos uma geografia no centro e uma geografia na periferia? Então eu acho que esse é a primeira questão a ser colocada. O professor Aldemir foi muito generoso na apresentação que fez para minha aula. Vocês não querem? O pessoal que está aí fora, ainda tem cadeira aqui. Querem vir mais para cá? Oi? Tem aqui, ó. Pode sentar aqui do meu lado. Tem duas ali, ó. Bem, como responder a uma questão? Então, para explicar para vocês como é que eu pensei a questão, eu vou fazer uma advertência, não é? Para que a gente possa se entender. Existem várias perspectivas para pensar a geografia, não é? Quem está fazendo pesquisa, quem está no programa de pós-graduação, sabe que a primeira coisa, quando pensamos em fazer pesquisa, depois do tema e da questão que aparece na nossa cabeça e que nós queremos descobrir a resposta, é: qual é o caminho teórico e metodológico que eu vou tomar para responder essa pergunta, para responder essa questão, para orientar a minha pesquisa. E aí nós nos deparamos com várias alternativas possíveis para pensar o mundo a partir da geografia. Nenhuma dessas correntes, nenhuma dessas perspectivas teórico-metodológicas que se abrem para a análise, não é, que fundamentam a análise e que constroem o caminho da análise, é verdadeira, mas tampouco é falsa. São as perspectivas que se abrem para que o pesquisador possa ter ou construir o caminho para chegar até a resposta. Então, dentre as várias tendências teórico-metodológicas que se apresentam para as ciências humanas e para a geografia em particular, eu vou escolher uma e vou tentar responder essa questão a partir dessa perspectiva. Não é? Então, a primeira coisa que me chama a atenção na questão posta para essa aula é pensar se haveria efetivamente uma geografia do centro ou se haveria uma geografia da periferia. Bom, primeiro caminho que eu encontro para a resposta é dialetizar. Haveria um centro e uma periferia separados e autonomizados no plano da realidade? Se não há, do plano da realidade, uma autonomização daquilo que é centro e daquilo que é periferia, também não haveria, no plano da ciência, uma autonomização daquilo que é centro e daquilo que é periferia. Então, nesse sentido, o primeiro caminho, a primeira resposta a essa pergunta é não. Não existiria uma geografia no centro e uma da periferia, mas existiria uma única geografia que tentaria dar conta de compreender a realidade a
partir do caminho metodológico que se coloca para analisar. Então, portanto, eu vou estabelecer uma dialética entre o centro e a periferia. Quando falamos em centro e periferia, estamos falando em espaço. Mas para o centro e para a periferia, nós podemos pensar em várias escalas do centro e da periferia. Então, nós podemos pensar no centro da periferia, no plano do processo de mundialização, que aparece mais sob a forma de globalização. Eu prefiro usar o termo mundialização, conceito de mundialização, porque ele tem ele guarda uma dimensão de pensar a sociedade urbana e o modo de vida urbano e tudo que daí decorre do termo globalização, que está muito mais preso a um processo econômico, não é? Então a mundialização contemplaria essa totalidade. Então, do plano da mundialização, que nós teríamos o centro do capitalismo e a periferia. Então, nesse caso, nos postaríamos como periferia. Então, o processo de produção do nosso território já guarda essa especificidade, o fato de ser periferia. Bem, podemos pensar na Amazônia como periferia e São Paulo como um centro? Bom, teríamos um centro e periferia no plano território. Né? Poderíamos pensar em centro e periferia que existe na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo existe um centro e uma periferia. E em Manaus, até onde eu entendo, existe um centro e uma periferia. Então, portanto, nós também temos várias escalas. Então, essa dialética do centro e da periferia se articulando várias escalas, que vai do plano do mundial até o plano do local. Não é? Então, eles estariam imbricados para pensar o tema do centro e da periferia. Bem, a pergunta está colocada no plano da geografia, então, portanto, no plano do conhecimento. E o que eu estou falando é do plano da realidade. Então, o que nós temos? Nós temos uma geografia da qual eu tenho trabalhado, que diz respeito ao fato de que, bom, não existe a produção de um pensamento geográfico fora da realidade. Então, portanto, a relação entre teoria, que é o plano abstrato que compreende como ato a realidade, através do movimento do método das categorias de análise, compreendendo uma realidade concreta. Não é? Então, nesse sentido, não haveria uma geografia capaz de dissociar aquilo que é o plano da prática daquilo que é o plano da teoria. Não é? Então, eles são absolutamente indissociáveis. Então, portanto, quando eu estou falando de uma geografia que se produz no centro, de uma geografia que se produz na periferia, ou na dialética centro-periferia, eu estou ao mesmo tempo falando do ato geográfico de conhecer e da realidade a ser conhecida. Não é? Então, se trata dessa complexidade. Então, portanto, eu estou falando de uma totalidade, tanto do plano da realidade quanto do plano da teoria. Não é? Bom, tudo isso em função do modo pelo qual eu entendo essa geografia. Uma outra questão absolutamente central, através do qual eu entendo essa geografia, é que ela tem uma centralidade. Eu, como o professor Aldemir falou, trabalho com teoria da geografia, mas o ponto de partida é trabalhar com a geografia urbana. Então, a geografia urbana é o ponto de partida através do qual eu penso a realidade. Não é? Ainda mais morando na metrópole de São Paulo, nasci lá, parece que nada, nem pensei o que eu tinha que estudar, né? Quer dizer, me foi colocado, o fato de estar na metrópole, de estar num lugar, me foi colocado como uma questão a qual eu tinha que pensar e analisar. Então, bom, essa geografia, mas quando nós pensamos a metrópole, quando nós pensamos a cidade, nós temos dois problemas. Em primeiro lugar, a metrópole e a cidade são categorias transhistóricas, elas existem ao longo da história. Então, o que diferenciaria ou definiria a cidade do século XXI, de Ruhr, que foi a primeira metrópole do mundo, 10 mil anos antes de Cristo, ou qual seria a diferença entre um tempo muito mais curto, a São Paulo dos anos 1970, do século passado, é uma cidade industrial. São Paulo do século XXI é uma metrópole financeira. Então, há uma mudança nesse processo. Bom, então, a cidade e a metrópole, então, primeiro, são categorias transhistóricas. E, em segundo lugar, não são categorias da geografia. Quer dizer, não são categorias específicas da geografia. Então, como a geografia lida com o fato de que ela trabalha com uma realidade da qual ela não é só dela, não é?
aliás, a própria geografia já surge com um problema ao se colocar uma questão que nem é dela, mas é da filosofia, que é a relação homem-natureza, o que acabou separando dramaticamente a geografia em duas, entre uma geografia física e uma geografia da sociedade, uma geografia humana. Isso está no cerne do nascimento da geografia, que se confundiu com a própria filosofia, né? A filosofia se colocava como questão compreender o ser como um ser da natureza e como é que esse ser se constituía e se diferenciava dessa natureza, né? Esse é o problema filosófico. Bom, então como é que nós vamos trabalhar com questões que não são especificamente da geografia? E aí se coloca qual é a porta de entrada a partir da qual a geografia enquanto disciplina se coloca ou coloca a sua especificidade, não é? Quando eu era estudante, o problema era simples. Todo mundo diz, bom, o objeto de estudo da geografia é o espaço. O problema era de que espaço nós estávamos falando. Esse era o problema. E 4 anos depois de fazer geografia, eu fui chorar na sala do professor Petroni. Eu fiquei considerando que eu não sei nada. O que é esse espaço? O que é isso? Eu ouço falar, eu estudo, mas não entendi ainda. E aí o professor Petroni falou a questão central da minha vida. Minha filha, o dia que você achar que sabe alguma coisa, você morreu. E aí eu me senti muito feliz e falo para os meus alunos que há momentos na vida que a gente está na administração e na burocracia e a gente está longe dos livros, são momentos que a gente emburrece. Se a gente não estuda o tempo todo, emburreceu. Então às vezes eu falo assim, eu preciso estudar. Estou emburrecendo. E estou me sentindo muito feliz quando eu me sinto burra, porque eu lembro do professor Petroni, e isso me estimula a continuar pensando, a continuar estudando e a continuar trabalhando. Bom, enfim, e aí, então eu não sabia o que era aquela droga de espaço que eu ouvia falar o tempo todo nos anos 70, numa geografia que se movia, né? Era o momento em que a geografia, imersa na crise, se transformou em outra coisa, né? Bom, como é que eu vou responder essa questão? Né? Então, a porta de entrada da geografia é o espaço, mas não é o espaço superfície. Que a geografia também, como a gente ouve, uma palavra grega, que geoterra, grafia, descrição. Você já deve ter ouvido isso, essa bobagem, né? Então, a geografia seria a descrição da Terra. Enquanto a descrição da Terra, ela não diria absolutamente nada, e não acrescentaria absolutamente nada. Devo confessar, na Amazônia, o único lugar que eu não podia confessar isso, que eu tinha uma professora de geografia tão horrorosa, e ela fazia a gente decorar todos os afluentes do rio Amazonas. Eu tinha um pavor do rio Amazonas e dos seus afluentes. E aí o meu pavor era tão grande que até hoje eu não conheço, não só os afluentes do rio, mas eu também desconheço quase que as capitais do Nordeste, porque tudo que eles me mandavam decorar criou uma sombra. Às vezes eu pergunto, mas peraí, qual mesmo a capital? Enfim, porque ela, deste jeito, é nada, né? Deste jeito a geografia. Então a geografia trabalhou com essa descrição. Essa descrição sobre a superfície da Terra levou à descrição das diferenciações. As diferenciações como um tema da geografia. Então, a partir dessas diferenciações, começou a pensar em tipologias de áreas. Todo o debate sobre a geografia regional, principalmente a geografia regional francesa, surge de tipologias. Então, as regiões se constituem através de bacias hidrográficas. Era assim que se construía a ideia de região. Bom, então o problema era o seguinte, de que espaço eu estou falando como espaço que dá especificidade para a geografia e que está no fundamento do meu raciocínio sobre a questão extremamente complicada que me foi colocado pelo professor Aldemir. Bom, então é pensar o espaço como uma produção social, né? Então o espaço, ele seria uma produção da sociedade, então portanto o espaço não existiria sempre, ele só existiria historicamente na medida em que o homem tivesse capacidade de transformar a natureza, portanto, quando o homem consegue superar a sua fase de coletor e caçador. Então, portanto, só podemos pensar na história, em espaço social, produto social, quando a Revolução Agrícola permitiu, nos 10.000 a.C., exatamente que o homem conseguisse transformar a natureza e teve a domesticação do cavalo, do cachorro e
do arado, enfim, conseguiu transformar, em termos bastante grosseiros, conseguiu transformar, começar essa transformação. Então, desse ponto de vista, caberia a geografia exatamente discutir essa produção do espaço, uma produção social. Bem, então o caminho que eu percorro para pensar o mundo através da geografia é pensar esta produção como uma produção social e uma produção, portanto, histórica, não é? Então, é por conta disso que se coloca como questão uma outra mais importante, ou mais, enfim, que é qual é a potência da geografia de explicar o mundo que nós estamos vivendo. Daí a questão total do centro da periferia. Qual é a nossa capacidade de explicar o mundo, né? De compreender o mundo que vivemos? O que temos a explicar e a explicitar sobre o Brasil no movimento do mundo moderno, né? E quando pensamos nessas dimensões da escala, se impõe diante de nós o debate sobre a totalidade. Nós estamos falando da totalidade. Ao falar de centro e periferia, nós estamos falando da articulação dialética de uma totalidade, que também se coloca em várias escalas, espaços temporais, não é? Bem, o debate ainda no plano da teoria, não é? Portanto, é pensar, bom, se existe uma no centro e uma na periferia, significaria uma relação de submissão da periferia em relação ao centro, em todos os níveis, no plano mundial, no plano territorial, no plano local. Bom, seria essa a questão, não é? A realidade do centro e da periferia se colocam como autônomas uma das outras, se explicariam em si, requerendo, portanto, uma geografia do centro e uma geografia da periferia? Bom, ou nós trataríamos a realidade na sua relação dialética, e aí a relação entre centro e periferia, do ponto de vista da ideia de que o que comandaria o raciocínio, a porta de entrada é a produção social do espaço, então a relação cidade-campo se resolveria, não é? Nos permitiria pensar que há um desenvolvimento espacial desigual, né? E o desenvolvimento espacial desigual é um desenvolvimento espaço-temporal. Quer dizer, há um processo mundial, no caso que nós estamos falando do século XXI, a mundialização, que se realizaria diferencialmente no espaço, não é? Então seria produções de espaços diferenciados, ligados pela mesma lógica, pelas mesmas estratégias, que produziriam realidades socioespaciais diferenciadas, relações temporais, inclusive, porque este processo de produção do espaço é um processo que traz em si uma relação do espaço e do tempo, né? Em relação à filosofia, ou em relação aos não geógrafos, o que nós percebemos, e é isso que nos diferencia, é, por exemplo, uma análise aespacial do mundo. Não é? Um debate que eu tive há pouco tempo na própria filosofia, eu gosto de viver perigosamente, e eu disse que a filosofia, do ponto de vista do debate sobre o espaço público, estava produzindo um pensamento espacial. Bastava ver a Hannah Arendt e a contribuição da Hannah Arendt, do Heidegger, em relação ao debate sobre o espaço público. O debate sobre o espaço público, nesses autores, da maior importância, de uma contribuição absolutamente fabulosa, é a espacial, porque o espaço público é o espaço da esfera pública, não é? O que a geografia pode trazer para esse debate? Ora, o espaço da esfera pública. A esfera pública só pode se realizar reunindo as pessoas, porque não existe esfera pública sem a reunião das pessoas. E as pessoas se reúnem no espaço, não é? Então, quando a gente pensa na polis grega, não é? A ágora, real e concretamente, era a possibilidade da realização, que foi o palco do nascimento da democracia. Não foi a esfera pública e o debate político e a construção de leis só, mas foi o debate na ágora. Se não houvesse a ágora, também não teria havido a reunião das pessoas, não teria havido debate sobre o bem comum, não haveriam sofistas, enfim. Todas as relações sociais se realizam enquanto relações espaciais, espaço-temporal, né? Bom, então, a questão que está posta é exatamente as manifestações da prática, não é?
da realidade, que do ponto de vista da geografia nós podemos dizer que essa prática se qualificaria como uma prática socioespacial, né? Bem, então, portanto, nós estamos na questão de qual é a potência da geografia para resolver essas questões. Bem, então, portanto, a minha hipótese é que, evidentemente, no plano prático, no plano da realidade, há especificidade na Amazônia. Há especificidade em São Paulo. Ninguém discute que não existe isso. Tá certo? Bom, essa especificidade nega a totalidade? Ou, quando eu estou em São Paulo, eu não estou analisando São Paulo, eu não estou analisando o Brasil? Ou quando eu estou na Amazônia, eu também não estou analisando o Brasil? Através das suas especificidades? Bem, então, portanto, quando eu estou produzindo uma geografia na Amazônia, eu não estou produzindo uma geografia que transcende uma geografia especificamente da Amazônia, e quando eu estou em São Paulo, eu não estou fazendo uma geografia que transcende especificamente o campo, a geografia sobre São Paulo. E aí nós temos um outro problema, mas a geografia também é uma disciplina. Enquanto disciplina, ela é também uma das parcelas da divisão das ciências humanas. Então, ela também é uma ciência parcelar. E aí nós temos uma outra questão. Como é que a ciência, uma ciência parcelar, analisa uma realidade que pertence às ciências, que em sua totalidade, integralidade, pertence ao conjunto de todas as ciências humanas. Daí a ideia de como a importância em pensar o espaço, como a nossa especificidade, né? Então, no plano da análise, todavia, né, há questões muito claras. Né? Eu venho de São Paulo, e é uma distância monumental entre São Paulo, entre a região metropolitana de São Paulo e Manaus. Né? E essa dimensão do território brasileiro coloca questões. Coloca a questão de como é possível um diálogo mais a miúde, uma pesquisa mais a miúde entre, por exemplo, São Paulo e a Amazônia, ou São Paulo e o Nordeste, ou o Nordeste e o Sul do Brasil. Né? Então, alguma coisa precisa unir, não é? O que a distância separa. Então, o que me colocou também o tema é quais seriam as questões transversal ou a questão transversal capaz de elucidar ou capaz de unificar, não é, essas pesquisas tão distantes.